Olá, tudo bem com você? Bom, hoje eu estou aqui, nós vamos continuar nessa sexta aula nossa, ainda no Manage Object Set. Eu quero te mostrar um recurso que é até pouco conhecido dos usuários do RMBR. Tá? É um recurso que eu criei, de certa forma recente, e eu gostaria de mostrar para você, para que você conheça o recurso e possa usar no seu dia a dia. Então eu tenho aqui o projetinho idêntico ao que nós fizemos na aula passada do Manage Object Set. Tá? Nós temos aqui a pastinha de número 6, onde vai ser o fonte da aula número 6, tá? Onde vai ser compactado e anexado aí abaixo ao vídeo para que você possa baixar o fonte e estudar o que eu estou explicando para você nessa videoaula. Bom, aqui na tela um design normal, né? Assim como na aula passada, não tem novidade nenhuma aqui na parte de design. Tá? O que nós vamos ver de novidade é no código. Então deixa eu te mostrar aqui. Bom, acima aqui nas units também não tem nada de diferente. Aqui são as mesmas units lá de uses ali para que a gente possa usar o Manage Object Set. Só que abaixo eu vou começar a mostrar para você a diferença. Você pode observar aqui que já não existe mais aquela lista de objeto. Tá? Então essa aí é a novidade aqui desse recurso que eu quero mostrar para você. Você não precisar de ter essa lista de objeto aqui na ponta. Você deixar com que o RMBR gerencie essa lista internamente a ele para você. Então vou te mostrar como fazer esse recurso aqui agora. Vamos lá? Bom, então o primeiro passo é a lista que você não precisa declarar a lista de objeto. Mas a conexão e o manage normalmente como da aula passada. E aí eu vou começar então aqui pelo create do form, onde nós instanciamos a conexão, né? Você já viu? Instanciamos o manage, aí aqui vem a novidade, ó. Nessa propriedade aqui, ó, o owner next list, você definindo como TUI, o manage gerencia a lista de objetos interna a ele. Então você não precisa declarar uma lista aqui na frente, você não precisa mais liberar a lista, tá? O próprio manage vai gerenciar tudo isso para você. Bom, então isso aqui já vem como padrão false, tá? Aí passa você gerenciar a lista, mas se você quiser que o manager gerencie internamente a ele, então você define essa propriedade para a TUI. Definindo essa propriedade para a TUI, bom, nós vamos ver aqui no passo seguinte que esse comando não vai mudar. Tá? O adapter adiciono lá o tipo, né, de cliente, e executa um find, né, definindo, passando para o find também o tipo, né, porque é generics, então tem que tipar ali. O que muda realmente é que nós não temos que ter a lista declarada para receber a lista através do find, né, como mostrado na aula passada. Abaixo aqui existe já uma outra alteraçãozinha, eu limpo o memo, faço for, porém aqui agora ó, eu chamo manage next list, tá, passando o tipo para ele. Ó. Então observa aqui ó, que agora eu não estou usando mais a lista localmente aqui, eu estou usando uma lista interna que tem ao manage, tá? Então eu estou fazendo loop aí ó, na lista interna do manage. Vamos ver como ele vai funcionar aqui agora. Então deixa eu executar logo isso aqui para que você veja esse ponto. Vamos focar aqui no create, eu vou executar e aí depois a gente vai passar botão a botão para que eu mostre para você qual a diferença da escrita da aula passada para essa escrita, que é onde o manager gerencia a lista internamente. Tá? Bom, então aqui você pode observar que ele fez o mesmo processo, ou seja, ele foi lá, fez um find, alimentou a lista. Vamos puxar aqui do lado para você observar. Ó. Então está aqui, ó. Observa que eu habilitei a propriedade, né? E fiz um loop na lista interna do manager, onde ele me trouxe todos os registros aqui. Ó. Então, normalmente, o processo de loop, porém, fazendo com que buscar a informação internamente ao manager. Beleza, então vamos lá para os botões, para que você veja também os comandos, como fica utilizando a lista internamente. Vamos ver aqui, então, no Find Where primeiro. Vamos ver aqui no Find Where. Find Where seria o quê? Ó? Você pode observar aqui ó, que eu na aula passada eu tinha que dar um free na lista para que ela liberasse da memória, para que eu alimentasse a lista novamente, porque quando eu chamo o find, ele retorna uma lista aqui para frente. Não é isso? Então, observa aí que não temos que liberar mais a lista, porque o próprio find agora, como ele está com aquela propriedade habilitada como TUI, o próprio manager já gerencia isso internamente. Então, ele já libera a lista dele lá, ele já popula a lista dele. Aí a gente vem aqui abaixo ó, e faz o loop novamente
na lista dele. Tá? Então, a gente está buscando agora informação internamente da lista. Tá? A gente não tem uma lista aqui na frente, na ponta mais. Tá? Então, vamos ver isso aí funcionando também. Vamos executar aqui. E aí eu posso clicar no botão e aí você vai ver que ele vai fazer o mesmo processo. E nós vamos sair sem vazamento de memória nenhum. Você vai observar isso também. Ó. Então, vamos pegar aqui ó, o Eri. Tá? Fim de Eri. Então, ele já limpou a lista e já fez o loop novamente na lista. Ó. Observa que só ficou um registro ali, porque nós filtramos no ID 2 ali. Tá? Então, ó, eu vou fechar aqui ó, e nenhum memory leak aí foi apresentado. O comando está aqui do Delphi, que eu mostrei na aula passada também, para apresentar se tiver algum vazamento de memória, e não foi apresentado porque nós fizemos qual motivo, Como é que ele liberou aqui? Ó? Porque aqui no Destroy do Form, ó, eu estou dando um free no Manage. Tá? Eu acredito que na aula passada eu até eu não apresentei esse free aí, mas nós temos que ter tanto na lista quanto no Manage. Tá? Então, se eu esqueci, fica anotada a observação aí. Tá? Nós temos que dar um free no Manage e temos que dar um free também na lista, na aula passada. Nessa aula aqui, como nós estamos jogando a lista para interno, para que o Manage gerencie, então basta eu dar um free no Manage e ele automaticamente libera a lista dele internamente também. Então vamos para o próximo passo aí. Vamos ver aqui agora o insert. Como que vai funcionar o insert no caso de lista interna? Observe aqui ó, que agora eu não preciso mais declarar uma variável, tá? E instanciar essa variável e mandar essa variável através do insert, para que o Manage insira lá o registro no banco, e também insira depois, nós fizemos, se você olhar, comparar depois aí a aula passada e essa, você vai ver que nós inserimos e também inserimos na lista aqui na frente. Tá? Então, você passando o controle para o Manage da lista, observe então como ficam os comandos. Ó, Manage New, tá? Eu estou abrindo aqui um novo registro, está sempre tipando, porque o Manage gerencia vários containers. E aí eu pego o quê? Eu chamo o Manage corrente, ou seja, quando eu dei o new ali, ele já adicionou um novo registro. Quando eu pego corrente, ele já pega o registro que foi adicionado. Então, corrente, ponto. Aí ele já tipou o ID, aí eu alimento a propriedade, aqui o ID. Observa aqui também ó, o detalhe que eu estou pegando o list count aqui. Ó. Eu sempre passo a lista e tipando ela e count. Ó. Então, aqui eu pego a quantidade de registro que tem lá internamente. E aí, sempre corrente, e as propriedades, vou alimentando. E aqui embaixo, basta eu chamar manage.insert, não passando nada para dentro, não existe parâmetro aqui. Ó. Na aula passada a gente passava um parâmetro, observa que o Delphi até mostra. Mas nesse caso aqui que nós estamos atribuindo ao Manage para gerenciar a lista, eu não preciso passar o parâmetro, basta eu chamar o comando insert, tipando ele. E abaixo aqui, eu mando adicionar no memo lá, o manage.corrente, ou seja, o registro corrente adiciona no memo lá para que eu possa ver. Então vamos ver isso aqui executando. Então vou puxar aqui do lado para que você possa ver, acompanhar também. Então está aqui ó, o new, corrente, passa insert e aí ele adiciona o registro aqui, ó, adicionou o registro no memo aqui, tá? Só para que você tenha certeza que adicionou realmente, eu vou fechar e vou compilar novamente, tá? Que é para que você veja que o registro realmente vai estar ali no memo, na lista, que ele fez o loop lá para ser mostrado. Então está aqui o registro, ó, realmente foi inserido no banco de dados. Então vamos aqui agora para o botão seguinte, que é o update. Novamente, você pode observar que não existe a variável declarada, aquela old, Então você não precisa fazer essa situação. Ou seja, você o que faz? Você vai posicionar em qual registro você quer dentro da lista. Tá? Então aqui no Manage, ele passa a ter alguns comandos, quando você atribui ao Manage para gerenciar a lista, ele passa a ter alguns comandos, como se fosse um next, tá? Ó, existe aqui um next para ele navegar, tá? O prior, tá? Eu criei aqui para que ele fique navegando, voltando o registro, e o last, que é o último, ou first, que é o primeiro. Tá? Então você tem esses comandos aí que ele vai ficar navegando na lista. E a partir do momento que você navegar na lista, então nesse caso aqui eu naveguei para o último, certo? E a partir do momento que eu chamar um comando, ele já vai executar no item que está selecionado da lista. Porém, se você quiser simplesmente só saber qual é o item que você está selecionado ou posicionado, basta você fazer isso aqui. Ó. Então você vai chamar manage.corrente e passando ali você vai saber qual é
o registro, né, que está posicionado na lista. Tá? Então você tem como navegar para cima e para baixo, para o último ou para o primeiro. Você tem como saber através do corrente aqui qual é o registro que está posicionado na lista. Tá? Então você passa a ter esse gerenciamento aí, como se fosse um dataset. Não é isso? Não é verdade? É como se fosse um dataset. Bom, então aqui o passo que eu fiz aqui foi o seguinte. Ó, eu posicionei no último registro e aí chamei o método do modify. Automaticamente o que ele vai fazer? Ele vai pegar o registro selecionado. Então aí o manager internamente lá já sabe, já faz aquele comando, chama o modify lá, passando o último registro, né, ou o registro que está selecionado na lista para dentro dele, aí para aquele processo que a gente tinha que fazer aqui manualmente, né? Simplifica essa escrita aqui. E aí em seguida eu chamo corrente, né, o nome e altero, faço a alteração. Você pode observar que a alteração aqui é a mesma da aula passada, porém usando, né, o corrente aqui que busca o registro corrente da lista interna do manager. E, por último, que nós passávamos também o parâmetro, ou seja, do registro depois de alterado, você pode observar que não já se passa mais. Você simplesmente chama manager.update, né, tipando ele, e pronto, o manager já sabe o que fazer lá internamente. Então ele já fez a alteração no registro. E aqui abaixo, ó, eu pego o corrente novamente e vou mostrar, né, um título aqui, registro alterado, e vou mostrar o registro corrente, realmente se ele foi alterado conforme a alteração em cima aqui, nome alterado e o número 20 na renda. Então nós vamos observar isso aqui executando. Eu vou executar aqui para que você veja. E aí eu vou puxar para o lado aqui, né? Então nós temos aqui embaixo o registro 7, né, que é o último registro, é o que ele vai posicionar lá no leste. O nome aqui está cliente em 7 e a renda está 10. Então ele deve mudar para alterado e renda 20. Tá? Então eu vou executar aqui o update. Você pode observar que ele mostrou aqui o registro alterado é o 7, nome alterado e renda 20. Para que a gente tenha certeza, eu vou fechar o executável. Vou compilar novamente. E lá está, né, a alteração aplicada no registro. 7, nome alterado, renda 20. Beleza, então vamos lá agora para o próximo botão, que é o Delete. Bom, então vamos lá, vamos pegar aqui o botão Delete. Né? Qual é o processo que ele vai fazer aqui? Bom, nesse caso aqui, Delete, eu simplesmente vou disparar o método Delete, tá? E tipando ele. Pronto, isso já basta, ou seja, é o registro que está posicionado. Então, o que acontece aqui? Nesse caso, como ele faz a leitura, ele sempre vai estar no último registro. Eu não vou posicionar aqui o registro, que eu já sei que está no último. Mas para que fique claro, vamos fazer o seguinte então. Vamos pegar aqui, ó, para que não tenha dúvida nenhuma. Então, nós vamos fazer o seguinte aqui. Ó, vamos pegar aqui, last. Tá? Ou seja, eu vou posicionar no último registro. Então, estou afirmando que eu estou no último registro aí. Bom, o que eu vou fazer aqui? Ó? O que eu mudei aqui? Ó? Eu coloquei a descrição registro deletado, porque, opa, deixa eu fazer aqui só outra alteração aqui antes, ó, aqui, ó, vou jogar para cima, isso, né? Posicionei o registro, aí vou descrever lá no memo o seguinte, ó, registro deletado, ou seja, então vou pegar, posicionei no último, vou pegar o corrente, que é o último, e vou apresentar ele no memo para que você veja. Vou excluir, tá, o registro da lista lá internamente, chamando manage.delete. Pronto, ele já excluiu da lista lá. Eu não preciso, né, chamar o método delete, depois excluir da lista, como nós fizemos na aula passada, né, que a gente teria que gerenciar a lista. Então, nós precisávamos disparar o comando para excluir no banco e também disparar o comando para excluir na lista. Nesse caso aqui, não precisa mais. E, em seguida, aqui, ó, eu vou pegar o corrente e vou apresentar novamente. Ou seja, se ele excluir o último registro, ele vai se posicionar num registro anterior. Ou seja, então eu quero que você veja que o registro anterior realmente é ao registro que foi excluído. Tá? Então nós vamos ver aqui executando. Opa, deu um erro aqui. Opa, aqui eu esqueci de tipar, né? Ter cliente. Isso. Então vamos executar novamente. Então está aí. Eu vou puxar aqui do lado para que você veja. Então, o processo aqui ele vai posicionar no último registro, vai apresentar os dados do último registro aqui no memo para você, vai excluir, né, do banco de dados e da lista interna dele e vai apresentar qual é o registro que ele ficou posicionado. Então, vamos ver isso aí funcionando? Vamos ver aqui, ó. Excluiu o 7, que foi o último registro,
e apresentou o registro que ele está posicionado. Ou seja, que eu falei, ele sempre volta um registro anterior. Então, para que a gente tenha certeza que o registro 7 foi realmente excluído, eu vou fechar aqui e vou executar novamente. Então, está aí, ó, o registro 7 realmente foi excluído. E assim como na aula passada, todos os comandos podem ser vistos através do monitor. Tá? Então, se eu chegar aqui, ó, fizer um insert, está lá o insert feito. Tá? Se eu fizer um update, está lá o update feito. Se eu fizer um delete, está lá o delete, né, mostrado no monitor. Tá? Se eu fizer um find where, está lá o find where apresentado também no monitor. E aí, gostou? Achou mais fácil? Eu espero que sim. Esse é o conteúdo que eu queria passar para você nessa aula. Na próxima aula, sim, nós vamos começar a ver as classes modelos. Tá? Então eu vou mostrar para você essa classe cliente e vou explicar para você toda a decoração que a classe recebeu para que o RMBR conseguisse ler todas as decorações e fazer todas as operações que eu mostrei para você até agora. Tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima aula.